Olá, meus alunos. Então, vamos dar prosseguimento ao conteúdo sobre o parnasianismo, falando agora sobre a tríade parnasiana, né? Não podemos esquecer, então, né? Vamos sempre lembrar que o parnasianismo, o realismo e o naturalismo são escolas literárias que ocorreram simultaneamente. Porém, né? Aqui nós temos o realismo e o naturalismo se deram na prosa e o parnasianismo é exclusivo da poesia. E no Brasil, marcos iniciais, né? Em 1881 ocorreu a publicação quase que simultânea do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis, que introduziu o realismo, e de Aloysio Azevedo, O Mulato, que introduziu o naturalismo, que são os marcos iniciais. Embora a obra mais conhecida e mais naturalista do Aloysio Azevedo seja O Cortiço, né? Que a gente já viu tudo isso no segundo trimestre. E agora, no parnasianismo, nós temos em 1882 a publicação do livro Fanfarras, de Teófilo Dias. Porém, alguns estudiosos acreditam que o parnasianismo teve início mesmo em 1880, com a publicação do livro Sonetos e Rimas, do poeta Luiz Guimarães Júnior. Bom, com o parnasianismo, então, nós temos a retomada dos clássicos, né? E um desejo de volta à Grécia Antiga, tanto o nome, né, que é parnasianismo, que remete ao Parnaso, que é aquele monte onde os deuses habitavam, onde os poetas gregos deixavam as suas cidades para ir até esse monte para ganhar, para ter a, a, a para conseguir criar seus poemas, né? Para ter acesso às musas inspiradoras, que elas que inspiravam os poetas a escrever aqueles versos. Então, nós temos ainda também, né, o culto à forma. A forma do poema é muito mais importante, então nós temos formas bem rígidas. E aquela questão da arte pela arte, ou seja, a poesia não tem o objetivo de denunciar desigualdade ou de falar da burguesia ou de falar do proletariado que está passando fome, a pobreza e tudo mais, como nós tínhamos do realismo e no naturalismo com muito mais força. Então agora a arte ela é feita exclusivamente pela arte. O poeta vai escrever pelo fato de gostar de escrever, pelo fato de escrever um poema, pela beleza do poema e não pelo conteúdo que esse poema tenha, né? Então o conteúdo não é mais importante. Nós temos então uma linguagem rebuscada, racional, como todo esse período realista, né, que engloba o realismo, o naturalismo e o parnasianismo, né? E ela é perfeita do ponto de vista formal, porque o soneto ele é considerado o poema perfeito, né? Nós temos também a rigidez da forma, que eu falei agora há pouco, as rimas ricas e bem elaboradas, então não basta jogar as palavras no papel, eu tenho que pensar nas rimas ricas, que são o quê? Aquelas palavras que pertencem a classes gramaticais diferentes. Então, por exemplo, eu vou rimar o verbo serão, né, com um substantivo, por exemplo, emoção. E nós temos também as rimas raras, que são aquelas palavras que dificilmente eu conseguiria uma outra rima, então o poeta teria que usar muito mais a criatividade e às vezes até mesmo usar a sonoridade da palavra para criar uma rima rara, para que faça uma rima com uma palavra mais difícil de ser rimada. Essas são as rimas raras, né? E nós temos também um vocabulário culto e rebuscado, também, eu já falei na última aula que por isso também os poetas parnasianos eram considerados como poetas dos dicionários, porque muitas vezes para ler um poema era necessário estar consultando um dicionário para compreender o que realmente o poeta queria dizer. Uma métrica bem específica, então nós temos aquela rigidez que o poeta parnasiano escolheu o soneto como como a sua poesia, como o modelo da poesia parnasiana, por considerar o soneto um poema perfeito, né? Lembrando que o soneto é aquele que tem 4 estrofes, as duas primeiras são com 4 versos e as duas últimas com 3 versos, né? Esse é um dos tipos de soneto. E justamente por essa necessidade de trabalhar bem, né, os verbos, as rimas, os versos e as rimas e todo o poema, nós passamos a ter versos bem trabalhados, né? Não basta apenas jogar a ideia no papel, tem que trabalhar
muitas vezes para fazer a poesia perfeita, no caso, né? E dentre as características principais desse período parnasiano, nós temos a impassibilidade, que é aquela indiferença das emoções, né, para com as emoções, aquele distanciamento do que é emoção, justamente se contrapondo ao romantismo, que tinha excesso de sentimentalismo, né? Nós temos uma poesia mais descritiva, inclusive com descrições pormenorizadas. Nós temos uns poemas que descrevem um vaso na sala, por exemplo, né? Um vaso ou questões bastante simples, assim, uma paisagem, por exemplo, ele descreve de maneira bastante pormenorizada. A perfeição formal que eu falei agora, que é os sonetos, né? Então, os sonetos em geral tinham versos alexandrinos, que possuem 12 sílabas silábicas, ou decassílabos, com 10 sílabas. O hipérbole, que é aquela inversão ou deslocamento da palavra ou da oração dentro do período. O polissíndeto, né, que é aquela repetição da conjunção coordenativa. Então, e isso, e aquilo, e não sei o que, né? Então, ele vai repetindo a palavra e, coisa que, se for seguir a regra gramatical, não se usaria uma vírgula. Mas para dar sonoridade e até mesmo poesia ao poema, né, eles vão repetindo o e. Tá aqui o exemplo do soneto. O soneto é a um poeta, né? Então, nós temos aqui dois quartetos e 2 tercetos, né? Cada estrofe aqui dos quartetos, 4 versos, né? E os versos são bem trabalhados. Então, aqui no caso, eles têm 10 sílabas. Então, a gente conta até a última sílaba tônica, né? Por isso, era bastante trabalhoso escrever um poema. Então, como eu falei, as rimas ricas, ó. O violento, né? Com vento. Violento aqui um adjetivo com vento, né? Que é um substantivo, então rimando palavras de diferentes classes gramaticais. E aqui, ó, o eleusis com deuses, né? Utilizando justamente a pronúncia do português de deuses, que não se fala deuses, se fala como se fosse um i, aí tá rimando com eleusis aqui. Então são palavras que dificilmente se conseguiria rimar, como esse eleusis, né? E o poeta conseguiu criar de forma que achasse uma rima para aquele verso. Isso aqui então é uma rima rara ou perfeita. E agora, né, nós vamos falar de quê? Da tríade parnasiana, né? Que é o parnasianismo no Brasil. Então, o que foi a tríade parnasiana? Então, a tríade parnasiana é a forma como ficou conhecido o grupo de 3 poetas parnasianos brasileiros de maior destaque. Então, aqui, ó, Alberto de Oliveira, Raimundo Corrêa e Olavo Bilac. Então, são os 3 grandes poetas desse período. Mas nós temos também uma outra poeta que é uma mulher que a gente vai ver depois no seminário. Esses 3 poetas são os que compõem a tríade. Bom, como eu falei, né? Foi um errinho aqui. A tríade parnasiana, deixa eu ver se eu volto para terminar de subir. Agora ele foi um errinho. Então, a tríade parnasiana é formada por Alberto de Oliveira, né? Que publicou o seu primeiro livro de poesias, Canções Românticas, em 1878. E Olavo Bilac, que é considerado o príncipe dos poetas brasileiros, possui um conteúdo bastante emotivo e uma linguagem bastante clássica. E, por sua vez, Raimundo Corrêa, né, tem um extremo rigor métrico e uma plasticidade. Vamos ver um pouquinho mais sobre cada um desses poetas. Então, Alberto de Oliveira, ele é considerado o mais parnasiano dentre os 3 poetas da tríade. Ele é considerado o mestre da arte de compor retratos, quadros e cenas, com, é claro, sua poesia, seus versos, né? E ele destacava em seus poemas a perfeição na forma e aquela métrica rígida, exatamente como os parnasianos, e uma linguagem esmerada, bem cuidada, bem trabalhada, né? A sua obra revela um aferrado apego aos cânones formais, ou seja, uma retomada do clássico, né? E temas do parnasianismo, incontido desejo de expansão íntima do eu e leve tendência à ironia.
é enquadrado no parnasianismo a partir de seu segundo livro, que é Meridionais. Aqui deu. Então vamos ver um poema seu. O meu computador está travando um pouquinho, mas esperar um pouquinho para ver. Vou tentar voltar um pouquinho. Mas é um pequeno probleminha do computador mesmo. Agora foi. Demorou um pouquinho, mas foi. Então, o poema Vaso Grego, do Alberto Oliveira. Como eu falei, né? Às vezes os parnasianos descrevem com uma poesia extremamente descritiva um pequeno objeto, né? Ou tem um objeto um pouco maior, mas uma coisa simples. Eles descrevem, ele não é tão simples como a gente vai ver, de maneira pormenorizada. Então, vamos lá, Vaso Grego. Esta, de áureos relevos trabalhada, de divas mãos brilhante copa um dia já de aos deuses servir como cansada, vinda do Olimpo a um novo deus servia. Era o poeta de Teos que a suspendia, então, e ora repleta, ora esvaziada, a taça amiga aos dedos seus tinha, toda de roxas pétalas colmada. Depois, mais o lavor da taça admira, toca e de ouvido aproximando-a as bordas, a bordas finas, as de ouvir, canora e doce. Ignota voz, qual se da antiga lira. Fosse a encantada música das cordas, qual se fosse voz de Anacreonte fosse. Qual se essa voz de Anacreonte fosse. Então a gente vê aqui muitas características do parnasianismo, né? Por exemplo, aqui no final, qual se essa voz de Anacreonte fosse. Então, tá dizendo, se essa voz fosse de Anacreonte, ou seja, inverteu aqui, né? Em vários aqui, ó, dia, que é um substantivo, com servia, que é um verbo, né? Aí tinha também outro verbo aqui, né? Esvaziado aqui ser um verbo ou adjetivado, né? E aqui também é comada, que é um adjetivo, né? Doce, que é um adjetivo, né? Com fosse, que é um verbo. E assim vai. Então são rimas ricas. E é claro, nós temos um soneto, que são 4 versos, 2 tercetos e 2 quartetos, né? E as sílabas e as métricas perfeitas, no caso, né? Gente, perdoem meu computador. Hoje ele está rebelde demais. Vamos ver então Raimundo Correia, que é conhecido como o poeta das pombas. E vamos ver também por que ele é conhecido como poeta das pombas. Sinfonia é seu primeiro livro parnasiano e recebeu o prefácio de Machado de Assis. Aí vamos ver quem foi Machado de Assis? O maior escritor de todos os tempos. Ele é o quê? Ele é realista. Lembre-se que esses 3 períodos, realismo, naturalismo e parnasianismo, ocorreram simultaneamente. Além disso, ele era autor do romantismo também, né? O Raimundo Correia. E ele tinha muita influência de quem? De Castro Alves, que é romântico, né? E Gonçalves Dias, que também é romântico. O Gonçalves Dias, só para recordar, ele pertencia à primeira geração romântica, né? Ele trabalhava mais a questão do índio, do patriotismo, né? E ainda tem algumas poesias líricas. E Castro Alves, que era o poeta dos escravos, que escrevia muito sobre a escravidão, sobre a abolição dos escravos, né? Bom, voltando a Raimundo Correia, né? Ele reunia conteúdo filosófico em seus poemas e forte poder de sugestão das palavras e um apuro verbal. É claro que todo poeta desse período tem aquele apuro, aquele cuidado com a palavra, né? Só que Raimundo Correia é considerado mais do que os demais, né? Agora vamos passar para o próximo, vamos ver se o meu computador passa. Vamos lá, computador. Foi. E a poesia ainda do Raimundo Correia, né, é marcada pelo pessimismo
chegando até mesmo a ser sombria. Os temas preferidos são a perfeição da forma dos objetos e a cultura clássica. E ele possui versos impressionistas, e a gente vai ver no nosso seminário virtual o que são esses versos impressionistas. Ele utilizava esses versos o quê? Para cantar a natureza. E o poeta, né? Esse poeta ainda tem como uma das características a poesia de meditação, em que o pessimismo e a desilusão são as maiores características. Agora ele foi, olha como ele tá devagar. Nossa, então vamos ver um poema do Poeta das Pombas. Esse é um dos poemas mais famosos dele, né? Raimundo Correia. Então, nós temos um soneto, né? Com 2 quartetos e 2 tercetos. E as estrofes bem ritmadas. Vamos ver. Vai-se a primeira pomba despertada. Vai-se outra mais outra, enfim, dezenas. De pombas vão-se dos pombais apenas raia sanguínea e fresca madrugada. E à tarde, quando a rígida nortada sopra aos pombais de novo, elas, serenas, ruflando as asas, sacudindo as penas, voltam todas em bando em revoada. Também dos corações onde abotoam os sonhos, um por um, céleres, voam, como voam as pombas dos pombais. No azul da adolescência as asas soltam, fogem, mas aos pombais as pombas voltam. E eles, aos corações, não voltam mais. Né? Então, é muito interessante aqui as metáforas que ele possui nesse poema, né? Excelente. Então, ele fala aqui da adolescência, né? Que não volta mais, então tá sabendo que é o sentimento da adolescência, aos primeiros amores, aquilo, tudo que se viveu, né? Então, esse sentimento, né? Esse azul da adolescência, eles não voltam mais, né? Os sonhos também não voltam mais. Os sonhos de quem? Os sonhos de adolescente, os sonhos adolescentes, né? Que, o quê? Voaram, como as pombas dos pombais. Então, assim, se a gente for analisar, a gente sempre vai ter um verso que remete a outro, um verso que é como se fosse a continuação de uma história, né? Interessante. E por fim, é claro, nós temos o Poeta das Estrelas, o parnasianismo romântico, que é Olavo Bilac, um dos maiores poetas da literatura brasileira. Então, quem foi Olavo Bilac, né? Ele foi jornalista e ocupou vários cargos. Aí que foi puxado aqui, mas são cargos públicos, né? Ele é considerado o mais filósofo dos parnasianos. E agora meu computador não quer subir o resto. Agora ele foi. A característica de sua obra é a dualidade no tratamento do amor, oscilando entre o platonismo e a sensualidade. Então, assim, por mais que os parnasianos queiram fugir do sentimentalismo, do amor e tudo mais, dos românticos, na poesia eles não conseguem tanto assim quanto eles desejariam, né? Apesar do cientificismo, determinismo e tudo mais. E Olavo Bilac é um dos que fogem mais do que os demais poetas. Ele também tratou de temas históricos e até mesmo patrióticos, e nós vamos ver isso muito mais no nosso seminário virtual. Né? Como assim Olavo Bilac trabalhou temas patrióticos, mas a pátria não pertencia mais aos temas do realismo, né? Aos temas desse período realista que envolve realismo, naturalismo e parnasianismo. Mas vamos ver isso no seminário. Boa parte de sua obra poética é obediente aos cânones parnasianos, ou seja, é rígida, né? Poesia descritiva, objetiva e com temática histórica. E além disso, a forma apurada, muito bem trabalhada, porque a forma é o mais importante para os poetas. E o tema amoroso é também presente nas produções do Bilac, né? Oscilando entre... isso aqui fala do amor platônico, né? Oscilando entre o amor platônico, que eu já falei ali em cima, só que aqui também tem a exaltação do amor físico, né? E é claro, como todos os parnasianos, ele tem uma linguagem eloquente e busca atrair e reter a atenção do leitor a cada linha. E esse é um dos
poemas mais representativos. Assim, eu considero um dos mais representativos do Olavo Bilac. Ele vai falar do quê? Da língua portuguesa. Olha só. Última flor do lácio, inculta e bela, és a um tempo esplendor e sepultura. Ouro nativo que na ganga impura a bruta mina entre os cascalhos vela. Amo-te assim, desconhecida e obscura, tuba de alto clangor, lira singela, que tens o tom e o silvo da procela, e o arrolo da saudade e da ternura. Amor, o teu viço agreste e o teu aroma, de virgens selvas e de oceano largo. Amo-te, ó rude e doloroso idioma, em que da voz materna ouvi, meu filho, e em que Camões chorou no exílio amargo, o gênio sem sepultura e o amor sem brilho. Opa, desculpa, o gênio sem ventura e o amor sem brilho. Muito bem. Se vocês forem observar, realmente é um poema bastante difícil. A gente teria que ter um dicionário para entender muita coisa do que ele fala, né? Que é a ganga, né? Tom, o silvo, né? A gente sabe o que é, mas a procela, o silvo da procela. E aí vai, né? Então, é um poema bastante trabalhado. Não basta simplesmente jogar, para os parnasianos, não basta simplesmente jogar os versos no papel. É preciso trabalhar cada verso, cada palavra, cada som para dar a sonoridade desejada e para o produto final do poema, né? Bom, então por enquanto é isso, né? E eu vou falar depois mais sobre o nosso seminário virtual. E eu ainda estou esperando alguns que não mandaram o nome dos grupos, né? Os nomes que comporão os seus grupos, ok? Bom, então até mais.